E aí, galera? Preparados para mais um mergulho profundo no mundo das ideias? É isso aí. Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma figura, como posso dizer, que sempre causou arrepios e discussões. O Anticristo. O Anticristo, hein? Essa figura sempre tão envolta em mistérios, teorias e especulações. Mas será que tudo que a gente ouve por aí é verdade? Boa pergunta. É por isso que a gente está aqui, né? Para desmistificar algumas ideias e mostrar o que a Bíblia realmente fala sobre esse personagem, digamos, polêmico. É, polêmico é uma boa palavra. E aí, você já se perguntou quem é o Anticristo? Quais são as características dele? Fica ligado que a gente vai te ajudar a entender tudo isso. Para começar, vamos falar de uma confusão muito comum. Muita gente acha que o Anticristo e a besta do Apocalipse são a mesma coisa. Mas será que isso procede? Essa é uma dúvida que muita gente tem mesmo. Afinal, as descrições são bem parecidas, né? Sim, as imagens são fortes e podem causar confusão. Mas, para entender melhor, a gente precisa voltar no tempo, para o contexto histórico da época. Entendi. Tipo, viajar no tempo. Isso. A gente precisa voltar para o primeiro século, quando o livro do Apocalipse foi escrito. Naquela época, o imperador romano Nero era uma grande ameaça aos cristãos. Ah, o Nero. Aquele que, segundo a lenda, colocava fogo em Roma e tocava lira enquanto a cidade queimava. Esse mesmo. E para falar do Nero sem ser pego, o autor do Apocalipse usou a figura da besta com o número 666. Era tipo um código secreto. Faz sentido. Então a besta, na verdade, era uma representação do Nero, o grande inimigo dos cristãos da época. Exatamente. E com o passar do tempo, essa imagem da besta foi sendo interpretada de diferentes maneiras. Mas a gente precisa sempre voltar para aquele contexto para entender o sentido original. Então já podemos descartar essa ideia de que o anticristo e a besta são a mesma figura. E tem outra teoria famosa, né? A de que o anticristo seria o Papa. É verdade. Essa ideia ganhou força durante a Reforma Protestante, lá no século XVI. Ah, a Reforma Protestante. Lutero Calvino. As 95 teses. Época de grandes mudanças, né? Sim. E de muitos conflitos também. A Igreja Católica estava passando por um período de muitos abusos, e os reformadores criticavam duramente o poder e a conduta do Papa. Que aí eles acabaram associando o Papa à figura do Anticristo. Exatamente. Mas será que essa visão se sustenta diante do que a Bíblia realmente diz? Aí a gente precisa analisar com cuidado, né? Afinal, estamos num mergulho profundo. É isso aí. Estudando a Bíblia, a gente vê que essa associação do Papa com o Anticristo não tem uma base bíblica sólida. Foi uma interpretação que surgiu num contexto histórico específico, mas que não se sustenta teologicamente. Entendi. Ou seja, usar a Bíblia para justificar as tretas da época. Importante a gente ter esse discernimento, separar o contexto histórico da interpretação do texto bíblico. E falando em interpretações, chegamos ao terceiro mito. O anticristo como uma pessoa de carne e osso. Acho que essa é a imagem que a maioria das pessoas tem, né? Um líder mundial super poderoso, tipo um super vilão de filme. É verdade. Mas a visão do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, era um pouco diferente. Para ele, o anticristo não era uma pessoa específica, mas sim um movimento, uma força que se opõe a Cristo e aos seus ensinamentos. Uau, movimento. Isso muda tudo. Quer dizer que a gente está falando de algo muito maior do que uma única pessoa, né? Exatamente. E essa força, esse espírito do anticristo, como João chama, já estava presente no mundo na época em que ele escrevia. Sério, no primeiro século. É o que a gente lê na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Caramba. Então não é algo que vai surgir no futuro, mas uma força que sempre esteve presente na história, se manifestando de diferentes formas. Isso mesmo. E ele reforça essa ideia quando fala dos anticristos no plural e não de um único anticristo. É como se fosse um espírito, uma ideologia contrária a Cristo que pode se manifestar em vários lugares, épocas e através de diferentes pessoas. Mas como a gente identifica esse espírito do Anticristo? O que caracteriza esse movimento? Quais são os sinais? Segundo João, uma das principais características é a negação da encarnação de Jesus. Negar que Jesus, o Filho de Deus, veio em carne. Isso mesmo. Olha o que ele escreve na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, negar a divindade de Cristo, a sua encarnação, é um sinal claro desse espírito do Anticristo. É uma posição direta ao coração da fé cristã. Exatamente. E essa negação pode se manifestar de diversas formas, através de diferentes movimentos, ideologias e até mesmo dentro da própria igreja, através de heresias. Nossa, que desafio. Muita coisa pra gente ficar atento, né? É verdade. Mas não precisa ter medo. A gente tem a palavra de Deus como guia e o Espírito Santo para nos ajudar a discernir o que é de Deus e o que não é. Verdade. É preciso estar sempre vigilante e buscar a verdade. Bom, pessoal, hoje a gente desvendou 3 mitos sobre o anticristo.
Vimos que ele não é a besta do Apocalipse, não é o Papa e nem um supervilão de filme. O anticristo é um movimento, uma força que se opõe a Cristo, que se manifesta de diversas formas ao longo da história. É um conceito complexo que exige estudo e reflexão. E para a gente concluir essa conversa, fica a reflexão: como esse espírito do anticristo se manifesta no mundo hoje? Quais são os movimentos ou ideologias que se opõem aos ensinamentos de Cristo? Vale a pena pensar sobre isso. É excelente pergunta. E aí, o que você acha? Conta pra gente nas redes sociais. Por hoje é só. Pessoal, até a próxima aventura no mundo das ideias. Fiquem ligados para mais mergulhos profundos. A gente se vê no próximo episódio.